Olá a todos e bem-vindos ao Basta Crer, um programa de fé que vai gerar muito sucesso na sua vida. Em rodapé você tem o telefone do WhatsApp e do SOS e você pode fazer o seu pedido de oração, contar o seu problema e no final eu vou orar por si. Mas também pode telefonar a pedir um aconselhamento pastoral ou a fazer alguma pergunta onde é que há uma igreja maná ou coisas assim. Esta semana, aliás, durante vários dias seguidos, eu vou ensinar sobre este tema, o que Jesus vai fazer à Terra. E é baseado neste livro que muita gente busca, principalmente nesta época do Natal, porque isto fala muito ao coração de todos. Muito bem. E aqui ao meu lado eu tenho o Rogério, com o time Curiacos, que vai tocar o quê? Nós vamos cantar essa música que diz gigante. Na parte principal dessa música, nós cantamos que somos gigantes porque o maior dos gigantes vive em nós. Ou seja, significa que Jesus, nos torna gigante. E gigante em qual sentido? Gigante que você não pensar pequenino, pensar grande. Pensar que você pode alcançar, independente das suas condições financeiras, independente ali do seu curso ou qualquer coisa. Porque quando você coloca a sua fé em Deus, você pode até enfrentar problemas, mas você sai um vencedor. Conta a história de vários homens na Bíblia que foram parar mesmo num lugar difícil. Mas lá mesmo, porque eles honravam a Deus, eles acreditavam em Deus, independente da injustiça que fizeram contra eles, do mal que fizeram contra eles, eles continuaram a olhar para Deus, olhar para Jesus, e eles venceram. Então é isso que essa exortação dá para você, que independente da circunstância, independente dos problemas, você colocando fé em Deus, os olhos em Jesus, você também vai vencer, porque o maior dos gigantes está em si. Então nós vamos cantar essa música e você então louve a Deus e acredita mesmo que você é um gigante. Sadraque, Mesaque, Abednego foram gigantes, pois nenhum se curvou. E o pequeno David se tornou um gigante, enfrentou o Golias, o derrotou. José do Egito foi para o buraco, foi vendido, esse gigante se tornou governador. Jesus crucificado morreu pros meus pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante e não me curvarei. Não me curvarei, o mundo eu já venci. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, eu sou gigante, não me curvarei, o mundo eu já venci. Ouça bem. Podem aparecer os problemas, eu vou enfrentar. O gigante está comigo, ele é Jesus. Com ele fico tranquilo, ele nunca perdeu. Jesus venceu a morte e me tornou um gigante. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, eu sou gigante, não me curvarei, o mundo eu já venci. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, o mundo eu já venci. É isso que você deve declarar sempre na sua vida, que você já venceu. E, claro, sabendo que você é livre para louvar a Deus, livre para agradecer, adorar. E essa música diz isso: livre hoje sou para adorar, livre hoje sou para te louvar. Ou seja, quando antes que nós não conhecemos Jesus, nós éramos escravizados, como diz a Bíblia. Com as maldições nos atacavam. Mas quando você aceita que Jesus morreu lá na cruz, entrega a sua vida a Ele, faz dele o seu Senhor e o seu Salvador, você é livre. E é isso que essa música diz, para você entender que Jesus foi sim lá na cruz, morreu, ressuscitou e te tornou um mais que vencedor.
Então, quando você ouvir essa música, você coloque dentro de si, lembrando que Jesus morreu por você. Ele pagou um alto preço por sua vida e é isso que você deve fazer. Hoje você é livre. Amém. Jesus entregou sua vida por nós, derramou seu sangue lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus foi pregado e crucificado por causa dos nossos pecados. Graças a Jesus fomos libertados. Livre hoje sou para te adorar. Livre hoje sou para te exaltar. Livre hoje sou para entregar o meu louvor a ti. Hoje eu sou livre. Livre hoje sou para te adorar. Livre hoje sou para te exaltar. Livre hoje sou para entregar o meu louvor a ti. Jesus entregou sua vida por nós, derramou seu sangue lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus foi pregado e crucificado por causa dos nossos pecados. Graças a Jesus fomos libertados. Livre hoje sou para te adorar. Livre hoje sou. Hoje sou. Livre hoje sou para entregar o meu louvor. Louve ao Senhor. Livre hoje sou para te adorar. Livre hoje sou para te exaltar. Livre hoje sou para entregar o meu louvor a ti. Somos livres para louvar a Deus todos os dias da nossa vida. Esta música diz: sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Muitas vezes nós temos sonhos, temos alvos e na nossa mente nós achamos, no nosso coração nós achamos que é impossível de alcançar, porque é grande demais. Mas nós já ouvimos aqui o Rogério cantar para sermos gigantes. E é isso que nós temos que ter, uma mente de gigante. Sonhar, imaginar, usar esse poder que Deus nos deu, o poder criativo, o poder da quarta dimensão, e imaginar que nós vamos alcançar esses alvos, esses sonhos. Quando é da vontade de Deus, acredite que Deus vai abrir um caminho na sua vida. Sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir e tirar os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir. Vais conseguir. E nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar. Tu vais vencer. És mais que vencedor. Com fé, alegria e amor, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou vencer, vou conseguir e nada, mesmo nada,
irá impedir. Eu vou ganhar, eu vou vencer. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. Com fé, nós vamos ganhar, nós vamos vencer. Esta música diz que o caminho se abrirá. O caminho se vai abrir na sua vida se tão somente nós fizermos a vontade de Deus. E quando tudo parece perdido, quando já não há esperança em nós, louve a Deus. O louvor é uma arma poderosa que abre portas, que atrai a unção de Deus até à nossa vida. O louvor despedaça o jugo do inimigo, que é o diabo. Então, quando já não há solução, quando já não sabe mais o que fazer, quando você está exausto, cansado de lutar, louve a Deus. Essa música diz isso mesmo. Louve a Deus e o caminho, ele se abrirá. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha, Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá.
Então, o convidado do dia é o Mike, que é o meu filho, e vamos falar de duas coisas. Primeiro, de cinema, tu também estás envolvido no cinema, e depois vamos falar sobre a editora Curiacos. Tudo connosco é Curiacos, porque Curiacos é um nome que nós registramos oficialmente, e Curiacos é um nome grego que quer dizer pertencente a Deus. É engraçado que no Velho Testamento está Curiacos e agora os gregos falam Kyriakos, mas é a mesma coisa. Então, Mike, tu estás envolvido no cinema. Sim. E hoje começou uma nova filmagem de um filme que se chama o quê? Hoje começou uma nova filmagem de Tarde Demais. Tarde Demais. É baseado também numa música muito gira que é Cedo Demais, Tarde Demais. É uma música que fala que primeiro começa com que é cedo demais, porque ainda é uma criança, depois é ocupado demais, depois é tarde demais, porque depois já morreu. Morreu e foi para... Enfim, não sei se vocês arranjam esse cedo demais, tarde demais, daqui a bocado, mas esse filme, portanto, vai demorar várias semanas a filmar. Os atores são quem? São do mundo, são de Deus, são da igreja? São da igreja. Então, nós temos equipamento de cinema, nós temos atores que nós próprios treinamos, já fizemos muitos filmes e temos... qual é o que está agora a passar na TV Curiacos? É o quê? Qual é? Imagens Proibidas. Imagens Proibidas, certo. Mas nós também estamos a fazer... Quem é o diretor do departamento? É o Daniel? É o Daniel. Que é teu cunhado. Sim. Casado com a Samara. Deixa eu ver aqui, Samara. É o teu marido, o Daniel. Sim. O que é que ele faz? Ele é o diretor do cinema. Sim. E tu és diretora de quê? Eu sou supervisora dele. Mas lá em casa, quem é que manda? É ele, sim. Mas também és da televisão o quê? Do Manassat. Sim. É supervisora. Tu? Sim. Pois, supervisionas muita coisa. Muito bem. Nós estávamos no outro dia, há um mês ou dois, a trabalhar para ter 2 times de cinema. Explica lá isso. Então, o projeto do cinema já começou há algum tempo atrás e nós estávamos a conseguir, mês sim, mês não, ter uma nova série a passar e o meu pai, não é, o apóstolo, tem o projeto de todos os meses nós termos uma nova série. Então, para isso temos que... São 4 filmes. São 4 episódios, uma minissérie, cada minissérie de 4 episódios. E eu acho que isto é muito importante, porquê? Porque é uma forma de evangelizar e de mostrar às pessoas que só Deus é o caminho, não é? E que só através de Deus é que nós só através de Jesus chegamos a Deus e só assim nós vamos ter sucesso. E não é só por palavras, mas é vendo o exemplo, não é verdadeiro normalmente, não é? Porque é ficção, mas dá para ver no dia a dia, ou seja, nas coisas normais da vida. Todas as histórias que nós estamos a fazer são baseadas em histórias, vamos dizer assim, que nós conhecemos. Não há ninguém particular, mas a gente conhece milhares de histórias. E sempre mostramos uma pessoa ou uma família que tem problemas, os que estão para aí não faltam problemas, e depois é confrontada com Deus. Desta forma ou daquela, e uns aceitam o plano de Deus e a vida muda. E os outros não aceitam e a vida fica pior. Sim. É isso. Sim. E isso é uma forma de pregar, mas com cinema. E porquê que isto é importante? Porque Hollywood, no início, há muitos anos atrás, fazia filmes bons para dignificar famílias, valores morais. A certa altura, eles trocaram isso para fazer propaganda deles próprios, propaganda de guerra, de ser gays, etc., e injetar uma cultura diferente. Então, nós temos um grande objetivo de cinema, que é injetar a cultura de Jesus, de andar com Deus, porque isso é que é o caminho certo. Sim, certo? sim. Nós temos um clipe, não é? Temos? Sim. Então vamos lá ver o clipe do cinema. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos
e desfruta de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. Então, Mike, nós temos um canal, né, que se chama Cine Curiacos, ou o que é? É? E o que acontece lá? No Cine Curiacos está sempre a passar filmes cristãos, sempre 24 horas. E não é só nossos. Não é só nossos, sim. Há filmes muito conhecidos, dos quais nós temos, e que estão, portanto, sempre a passar filmes cristãos. E, portanto, em vez de, há países onde nós passamos esses filmes na televisão pública, nossa também, e como já passámos muitas vezes, a certa altura eu parei de passar e as pessoas queixaram-se. Eu disse, mas nós já vimos isso tantas vezes, e eles disseram, não faz mal, porque preferimos ver esses filmes outra vez do que ver tanta coisa má que anda por aí. Portanto, você tem isso à sua disposição, este canal, 24 horas por dia com cinema. Mas voltando aqui agora ao Curiacos Music, agora Music, tudo é Curiacos, porque é o nosso brand. Música porquê? Temos um canal também só de música? Sim, temos um canal só de música e é dentro da Curiacos Music que a gente tem todos os artistas. Também temos um site onde lá dá para ver todos os álbuns, dá para conhecer todos os artistas e... Temos muitos? Temos muitos. Em várias partes do mundo? Várias partes do mundo, com vários tipos de música. Certo. Tipos. Então vamos lá ver, temos um clipe disto. Sim. Vamos lá ver. A Curiacos Music tem um site para ti, com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. Então, Mike, temos um canal. Sim, temos um canal lá, está sempre a passar... E tem um site. Tem um site, sim. E, portanto, a pessoa pode consultar as músicas todas, certo? E as músicas são todas de Deus, né? Portanto, nós somos... isto é uma coisa legal até, né? Está registado legalmente, e nós é que temos os direitos, e, portanto, passamos as músicas como a gente quiser. Mas há um canal 24 horas por dia só com música. E também temos esses videoclipes oficiais, também temos na Curiacos Music no YouTube. No YouTube também tem. E também temos muitas das músicas e álbuns também estão nas outras plataformas grandes conhecidas. Ah, sim? Sim. Por exemplo? Spotify, Apple Music. Apple Music? Sim. E mais? Agora não sei de cor os nomes todos, mas... está nessa, não sei de cor? Ok. Então, não sei, temos essa música Cedo Demais, Tarde Demais. Vamos passar? Sim. E é do Feedback. Portanto, do Feedback. Vamos lá, então. Zezinho joga ao berlinde, é muito jovem para pensar em Deus. E quando na faculdade, inteligente demais para pensar em Deus. Mais tarde com namorada, feliz demais para pensar em Deus. Às tantas da madrugada, divertido demais para pensar em Deus. Pra lá não seja tarde demais, querer deixar Deus para depois. Aos olhos dele somos todos iguais, porque ele nos fez com poder para tomar decisões. Casado e já com família, está
demais para pensar em Deus. Tudo corre bem na vida. É presunçoso demais para pensar em Deus. E ao chegar no trabalho, está tão cansado que não pensa em Deus. Com os negócios em baixo, está aflito demais para pensar em Deus. Vê lá, não seja tarde demais, querer deixar Deus para depois. Aos olhos de Deus somos todos iguais, porque Ele nos fez com poder para tomar decisões. Vê lá, não seja tarde demais, queres deixar Deus para depois. Aos olhos de Deus somos todos iguais, porque Ele nos fez com poder para tomar decisões. Hospital, velho demais para pensar em Deus, no seu próprio funeral. É tarde demais para pensar em Deus. Vamos falar de dinheiro e vamos falar sobre uma palavra chamada primícias. Primícias são os primeiros frutos. É uma palavra bíblica que vem desde o início, quando Deus diz que devíamos honrar a Ele com os primeiros frutos de tudo que ganhássemos ou colhêssemos. Antigamente não havia contas bancárias, não havia dinheiro cash, não havia, sei lá, trocas de comerciais, a não ser com vinho, com azeite, com milho, trigo. E então Deus tinha determinado que as pessoas deviam honrar a Ele com os primeiros frutos quando tivessem a colheita do trigo, seja do que fosse. Para quê? Porque Deus diz que esse dinheiro é dele. E qual a ideia de Deus? Porque Deus mandou fazer isso para o nosso próprio benefício. Porque, veja bem, enquanto que no mundo, quando nós fazemos um pagamento, compramos sapatos ou comida, ou seja o que for, esse dinheiro é para pagar e depois a gente nunca mais vê esse dinheiro. Pagou. Quando se trata de dízimos e ofertas, esse dinheiro como que não desaparece, porque esse dinheiro é uma semente, a ver? É assim que Deus diz que acontece. Jesus dizia, Marcos 4:26, já falámos isso tanta vez, mas fé vem por ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades. Jesus dizia que tudo funciona com base em sementes. E, portanto, se tudo é tudo, dinheiro também é semente. E é por esse motivo que Deus nos diz que devemos honrar a Ele com os dízimos, com os primeiros frutos ou as primícias. Então, em vez de eu dar esmolas a Deus, em vez de nós darmos os restos a Deus, em vez de eu pagar todos os compromissos que eu tenho, honrar os compromissos que eu tenho com o banco, com sei lá quem, etc., eu devia começar por honrar a Deus com o quê? Com os dízimos. E o que é que Deus promete? Promete que abre as janelas dos céus e derrama sobre nós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. É o que Deus diz em Malaquias 3:10. A ver? Malaquias foi um profeta, um homem de Deus,
que Deus usou para explicar ao povo por que razão estavam a passar tão mal financeiramente. É porque eles tinham esquecido das regras fundamentais de Deus, já estavam mornos, já não iam à igreja, quer lá saber, eu também, Deus me compreende, e adotaram usos e costumes fora de Deus e muitas vezes que são usos e costumes que ofendem a Deus. Então Deus diz, olha, voltem-se para mim. Não fui eu que voltei as costas para vocês. E então, comecem por me honrar financeiramente e comecem por me servir. E quando vocês começarem a trazer os dízimos e ofertas à igreja, eu vou abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós uma bênção tal que dela advém uma abastança. Isto é uma promessa de Deus. E muita gente nos dias de hoje passa por grandes crises financeiras. E vem à igreja e pergunta ao pastor como é que se faz. Tem aconselhamento pastoral, ou simplesmente lê, por exemplo, o livro acerca de finanças, onde eu ensino isto. A pessoa que decide fazer estas coisas que Deus diz, essa pessoa vê literalmente Deus abrir as janelas dos céus. É impressionante. É a lei de Deus de semear para colher. Então, o que é que eu exorto a todos que estão em direto connosco? A seguir esse princípio de Deus, a andar com Deus, a pôr a lei de Deus em funcionamento. E por mais incrível que pareça, funciona. Funciona porque é a palavra de Deus. Então, vá à igreja Maná, começa mais perto de si, começa a andar com Deus, aplique estas leis. Se você já é da igreja, claro, não pare de honrar a Deus e vai ver que a sua vida vai ficar cada vez melhor e melhor. E você diz, mas eu moro longe, ou eu quero mesmo semear hoje, como é que eu faço? Vai aparecer aqui no ecrã uma maneira de você poder aplicar a lei de semear para colher agora mesmo. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que calma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que calma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Hoje nós vamos orar diferente. Você vai fazer oração comigo. Você vai dizer a Deus que acredita nele e que decide, se ainda não decidiu, decide aplicar as leis de Deus. E é isso que vamos fazer. Baixa a sua cabeça em reverência a Deus e digam assim comigo: ó Deus, eu decido andar contigo. Decido buscar primeiro o teu reino, as tuas coisas. Decido usar as tuas leis acerca de finanças. E por isso eu acredito que tudo vai mudar para melhor, que tu vais abrir as janelas dos céus e vais transformar a minha vida financeira. No nome de Jesus. Amém e amém. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Então, mais uma vez, vamos falar sobre o que Jesus veio fazer à Terra e o que eu vou ensinar está baseado neste meu livro, que eu tenho aqui na mão, e que é um livro que está em português e em outras línguas. Pode ser adquirido na Curiacos Editora, a ver se põe ali um rodapé.
E este livro está aqui está, www.curiacoseditora.com, e tem muitos livros lá, etc., mas tem este, e você pode ter no formato de papel, se quiser, numa das nossas igrejas. Esta vai ser a segunda lição que eu vou falar sobre esta matéria, e condiz com o capítulo 2 deste meu livro. Eu, no estudo anterior, eu disse que Deus fez tudo perfeito. Está em Gênesis. Você pode ler Gênesis 1, 2 e 3. Deus criou o ser humano, o homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher, à sua imagem e semelhança. De todos os seres que Deus fez, só nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E semelhança de Deus quer dizer que temos o poder criativo de Deus, temos o poder de falar, de desejar, de sonhar. Bem, seja como for, o homem desobedeceu. A Eva deu ouvidos ao diabo quando o diabo disse: tu podes comer do fruto proibido, porque o que Deus não quer é que tu sejas como Ele. Mas se tu comeres desse fruto, tu vais ser como Deus. E ela desejou isso, o marido comeu também, e eles foram expulsos do paraíso e ficaram de relações cortadas com Deus porque se voltaram para o inimigo de Deus, o diabo. Então, ficaram debaixo da liderança do diabo. Até os dias de hoje. Jesus mesmo, quando veio, disse: tens como pai o diabo. Este século, este tempo, este mundo está debaixo da liderança do diabo, até o mundo terminar. E Deus viu, e o homem ficou debaixo de maldições, ficou sem estar conectado com Deus, e cada vez a vida está mais pesada, pior, e quem tiver televisão e vir televisão vê que isso é mesmo verdade. Bem, o que acontece? Deus amou o mundo de tal maneira que fez um plano de redenção, que, como eu já disse, consiste em Deus, a segunda pessoa de Deus, ter vindo na forma humana à Terra para vir à cruz, levar os nossos pecados e ir ao inferno para pagar a sentença que todos nós devíamos pagar. E não há outro caminho, nem em outro lugar onde nós podemos ser salvos, e só aqui na Terra. Está a ver? Portanto, Deus dá-nos até 120 anos, que é o que Deus limitou a idade do homem há uns tantos anos atrás, porque era um forrobodó, e a pessoa tem esse tempo para decidir se quer andar com Deus ou não. Depois disso, a pessoa vai morrer, como as pessoas normalmente dizem, mas não é uma morte que desaparece, dá-lhe um fumo, sei lá. Não, ele ou vai para um sítio ou vai para o outro. Este corpo é apenas uma máquina e o seu eu verdadeiro é um espírito que mora aqui, nesta região das entranhas. E, portanto, nós devemos conhecer Jesus o melhor possível, porque Ele é que é o Redentor, e saber o que é que Ele vai fazer. Ora, nos dias de hoje, as pessoas muitas vezes, em muitos países, é o caso de Portugal, estão muito afastadas de Deus. Mesmo quando eles dizem: eu creio em Deus à minha maneira, quer dizer, até é uma ofensa. Então, você que vai dizer a Deus como é que se faz? Não, é a maneira dele. E Jesus disse: o caminho que leva à perdição é largo, onde cada um faz o que quer, mas que leva à salvação, à vida eterna, é apertado. É a maneira de Deus e nada mais. Jesus veio, então, para fazer esse grande sacrifício lá na cruz, para ser o nosso substituto. E um dia, quando Deus terminar tudo isto, e olha que o fim do mundo está cada vez mais próximo, os sinais cada vez mais se mostram. Se você ler o Apocalipse, vai ver que muita coisa que está no Apocalipse já está a acontecer. E o Apocalipse não é um livro que diga que dia tantos, às tantas horas, pum, acabou tudo. Não, vai contando, vai explicando uma série de eventos que vão terminar no fim do mundo. E há uma data de eventos que já aconteceram e outros tantos estão a acontecer, que está exatamente no caminho do fim do mundo. Quando terminar o mundo, Deus vai trazer a julgamento toda a gente. Toda a gente vai prestar contas. E quem não tiver Jesus Cristo não tem o Salvador,
não tem alguém que o tenha substituído e, por isso, Deus, juiz justo, terá que condená-lo. Aqueles que não quiseram saber de Deus para nada, porque, será porquê, esses vão logo também para o inferno, porque são pecadores ou são criminosos. Pecador, criminoso é igual. E, portanto, muitas pessoas no Natal celebram o Natal, mas é um Natal de brincadeira, porque é um Natal de festas, Natal de presentes, dá-se presentes a toda a gente, menos à pessoa que faz anos. Quer dizer, o Natal devia ser para festejar, celebrar o aniversário de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Mas as pessoas, normalmente, eu já fui assim, não estou a querer condenar, estou a querer ajudar, não ligam a isso. Fazem festas entre eles, entre a família, os amigos, dão presentes a toda a gente, exceto à pessoa que, de facto, faz anos. É engraçado, não é? E a todo tempo perdem grandes bênçãos já neste planeta, porque quando a pessoa começa a andar com Deus, a vida já neste planeta muda radicalmente. Bem, eu hoje então vou falar um bocadinho sobre o capítulo 2, que diz... bem, já diz o que eu já disse aqui agora, e fala sobre a morte física. Em Lucas 16, Jesus falou de uma história, que eu já vou ler, podia abrir a Bíblia, mas como tenho aqui assim, até está encarnado, a transcrição dos versículos que eu quero falar, é mais rápido ler daqui. Mas Jesus estava a falar do que é que acontece a uma pessoa quando morre. E todos vamos morrer. E é engraçado, ninguém quer morrer. Faz tudo para não morrer. Mas Deus diz que todos temos que passar por essa porta. Temos que morrer. Diz assim, em Lucas 16, que havia um homem rico, vestia muito bem, vivia todos os dias regaladamente, e havia também um mendigo, que por acaso estava à porta do homem rico e que passava mal, como é evidente, era pobre. Aconteceu que o mendigo morreu e o outro também morreu. Engraçado, os dois morreram. Um foi parar ao seio de Abraão, que é também chamado paraíso, ao céu, e o rico foi parar ao inferno, ao Hades, ao inferno. E estava lá embaixo em tormentos. E ambos se viam e claro que se conheciam. Ou seja, quando nós morremos, uma pessoa pode ir ou para o céu, ou também se chama o paraíso, ou o seio de Abraão, ou para baixo, para o inferno, ou o Hades. Bem, e quem é que vai para um lado e quem vai para o outro? É taxativo. Todo aquele que, quando morrer, tiver entregue a sua vida a Jesus, recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita o plano da redenção de Deus, que é um plano não é religioso, é um plano legal. Eu recebo Jesus como meu Salvador porque Ele pagou o preço que eu devia pagar. Então, ele está salvo. Então ele vai para o céu. Bem, não chega ele a entregar a vida a Jesus, ele tem depois mudar de vida e andar com Deus até ao final da sua vida. O outro que ou começa bem e depois não quer saber de Deus para nada, ou nunca quis saber de Deus para nada, vai ao julgamento final e vai ter que ser condenado e vai para o inferno. Bem, então, aqui o Senhor Jesus fala disso, você pode ler em Lucas 16, do versículo 18 ou 19 em diante, e eles se viam, e se conheciam, e se falavam. Então o homem rico estava desesperado e dizia assim, que está um abismo posto entre uns e outros. Ou seja, um abismo é uma separação que não tem fim. Ou seja, uma pessoa que vai parar ao céu nunca mais lá sai. E depois tem um abismo, e depois tem o outro lado que é o inferno. Quem for para o inferno nunca mais de lá sai. Portanto, quando se fala em certos círculos religiosos,
vamos orar pelos mortos, e será que mais? É uma conversa, desculpa a expressão, da treta, porque isso não existe. Jesus diz claramente que quem vai para um sítio nunca mais lá sai, e portanto é melhor que a gente faça as contas à vida agora. E o homem aflito, atormentado, porque está cheio de demónios, que atormentam mesmo, eu não vou entrar em detalhes, que é horroroso. O homem rico pediu ao pobre que estava no céu se ele não podia interferir com Deus, a ver se alguém ia à casa do homem rico dizer que afinal o inferno existe mesmo e que eles que se voltem para Deus. Ora, o homem respondeu-lhe assim: não vou fazer nada disso, porque eles têm Moisés e os profetas e portanto eles não acreditam no Moisés nem nos profetas, porque é que vão acreditar em alguém que eu envio? Quem é que se refere o tal Moisés e os profetas? Moisés foi um grande homem de Deus e que a quem Deus se usou para fazer grandes sinais e maravilhas. Já há muita gente que sabe que há sinais e maravilhas, que sabe que há milagres de cura divina e de toda a sorte, que está-se nas cintas para Deus. Umas vezes diz que não acredita, outras vezes diz que não tem tempo. Bem, e portanto os profetas também são os pregadores, como eu. E o homem estava a dizer, não vou fazer nada porque eles têm na terra quem lhes fala. Não é preciso ir lá mais ninguém falar. E isso é muito importante, porque só aqui na terra é que nós podemos decidir se queremos andar com Deus ou não. E depois, eu explico isto no livro, você pode estudar isto com mais atenção, com muito mais pormenores, mas isto é um assunto muito sério, porque a vida eterna é verdadeira. E nós morremos, sim, morremos, no sentido de que saímos deste corpo e vamos para um sítio. Mas morrer no sentido de que desaparecemos, nunca mais vamos aparecer em parte nenhuma, isso não existe. Vamos aparecer noutro sítio qualquer, com outro corpo. Quem tiver entregue a vida a Jesus, vai receber aquilo que a Bíblia, que Jesus disse, um corpo incorruptível, igual ao do Adão e da Eva, cheio de uma substância chamada a glória de Deus. Faz com que ele nunca mais fique doente, nem sofra problemas, etc. Mas o outro não. Agora, neste mesmo capítulo, eu tenho aqui um subcapítulo que diz: quais são as condições para eu receber vida eterna? É entender que o plano de redenção de Deus consiste em que Jesus é o nosso substituto, o bode expiatório, que ele legalmente foi à cruz para pagar o preço, castigo que nós devemos sofrer, mas que inclusive foi ao inferno, uma prisão, para pagar a sentença que todos devíamos pagar. Então, a condição para eu ser salvo é eu aceitar Jesus como meu Salvador. Dizer a Deus, eu aceito Jesus, eu me volto para Deus. E depois, tenho que trocar todas as pérolas por uma mais preciosa. Jesus foi bem claro em relação a essa matéria. Não basta dizer, oh Deus, eu acredito que Jesus está tal. Eu tenho que trocar e mudar de vida. Tenho que me voltar para Deus e ir a andar com Deus. E aquele que Jesus disse, prevalecer até ao final, esse será salvo. Quando perguntaram a Jesus lá em Mateus, está essa narrativa escrita. Como é que vai ser o fim do mundo e quando é que vai ser o fim do mundo? E ele diz, bem, ouvireis de guerras, rumores de guerras, de grandes fomes e pestes e aquilo com o outro. Isso é o princípio de dores. Como a grávida que, quando está prestes a ter o bebê, tem aquilo que eles chamam, não é? O princípio de dores. Depois, portanto, tem, sei lá, de hora a hora, depois de meia hora, de 10 em 10 minutos, e depois o bebê nasce. E com tanta coisa que está a acontecer, é evidente que nós já estamos muito perto do bebê nascer, ou seja, do mundo acabar. E a pessoa, para estar salva, a condição é ela não só entregar a vida a Jesus, mas continuar a andar com Deus e trocar de vida. E a Bíblia também diz, eu ensino aqui, que vai haver uma separação entre os justos e os injustos, os ímpios e os que não são ímpios.
e depois sim virá novos céus e nova terra. Se você for ler o Apocalipse, bem aqui nas últimas páginas, Deus até diz, olha, depois de Deus exortar as pessoas a voltar para Deus, Jesus corrigir pastores, crentes, igrejas. O livro do Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João por mandato de Jesus, que lhe apareceu na ilha de Patmos, uma ilha que é grega, que está mesmo ao lado da Turquia. E ele, bem no final da sua palavra, Jesus dizia, olha, quem é injusto, faça ainda justiça. Vai para o inferno. Sujo, mas quem for santo ou lavado pelos pecados de Jesus, que ainda fique melhor. Porque cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, cuja vida é lavada, é um simbolismo, pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, que o sangue do Cordeiro, que é Jesus, pagou pela sua vida. Mas ficarão de fora, sabe quem? Os cães. Quem é aquela pessoa maldosa, que está sempre a morder os outros, fazer mal aos outros? Os feiticeiros, os bruxos. Está a ver? Os idólatras. Idólatra é aquilo que vem descrito claramente no Velho Testamento e no Novo Testamento, que é os 10 mandamentos. O primeiro dos quais é: não fareis imagens de escultura, seja o que for, nem seguirás essas imagens, nem as servirás. E os católicos é o que fazem. E diz aqui que não vão entrar. E também não entram os que amam e cometem a mentira. E, portanto, isto é muito importante. Quando o mundo terminar, aqui também falo do fim do mundo, Deus vai começar tudo novo e só vai andar com Deus quem tiver em pacto com Ele, quem tiver aceito o plano redentor. E aí começa, vamos dizer, um paraíso novo e nós iremos ter um corpo novo, como eu já expliquei há bocadinho, e viveremos para sempre, e para sempre, e para sempre. Já não vai haver morte, não vai haver doenças, não vai haver tristeza, é uma êxtase para sempre. Então, qual é a minha exortação? Que só você se volte para Deus, que você ande com Deus. Quero exortar também você que leia o livro, arranje o livro, estude o livro. Ou se você já é crente, dê o livro a alguém. Ensina alguém. Olha, isto é muito melhor como presente de Natal do que, sei lá, uma roupa, um sapato, um brinco, seja o que for, porque aqui a gente está a falar de vida eterna. Está a falar das coisas que é o mais importante. Então, é isso que eu queria dizer. E agora vamos orar por você e tem aqui uma placa indicativa da oração. Vamos lá ver. Então agora é hora de orar e certamente muita gente que telefonou, que escreveu, tem aqui o meu livro, obrigado, que escreveu, que telefonou a pedir ajuda, está à espera deste momento. Este é um momento muito importante porque, de facto, se você está a passar mal, precisa de ser curado. Então, dois livros que eu quero exortar você a ler. Um é Cura Divina, onde eu ensino qual é a vontade de Deus, curar sempre, e ensino a oração da fé. E depois, outro livro é O que fazer depois de orar. E, portanto, esta é a minha exortação. E agora, somente creia que Deus o vai ouvir. Somente creia que Deus vai responder a sua oração. Estenda a sua mão sobre mim. E diga assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar, para me ajudar
abrir um caminho onde não há caminho. E agora, Jesus, eu faço a oração da fé. Eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora o meu milagre. Eu recebo agora a tua ajuda. Amém e amém. Agora vou eu orar por si. Eu quebro o poder de toda a bruxaria, rasgo todos os pactos satânicos, eu ordeno toda a enfermidade que sepa a raiz e ordeno todos os problemas sejam resolvidos. Em nome de Jesus, amém e amém. E agora, somente creia. É isso. E louva a Deus. Ouça esta música. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. E agora cante, Jesus eu creio, Jesus eu creio. Jesus eu creio, Jesus eu creio, tudo é possível. Jesus eu creio, Jesus. E agora eu me despeço e tudo vai mudar para melhor na sua vida. Ande com Deus, procure a igreja mais perto de si, assista ao programa e ser forte, ser firme. Até amanhã. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo.